nós, quando escrevemos o projeto Vivenciando e Comunicando Nossa Africanidade, Nossa Negritude, né, nós tínhamos, na verdade, 3 questões em mente. Uma que é a questão do jovem, né? Eu fui, antes de ser professora universitária, eu fui professora do ensino básico durante 12 anos. E a gente vê que essa escola pública, né, que está aí, principalmente do ensino médio, ela não tem nenhuma forma de agregar esse jovem a ela, né? Então, a linguagem da escola não tem nada a ver com aquilo que o jovem costuma fazer. O jovem gosta da internet, gosta de encontrar os amigos, gosta de festas, né? Gosta do mundo da mídia, e a escola não oferece nada disso. Então é realmente uma coisa muito complicada a questão do jovem. Então, quando nós pensamos no projeto, nós pensamos assim: bom, vamos fazer oficinas, né, no IEP, e vamos colocar, apresentar filmes, exibir filmes, fazer dinâmicas, levar materiais, fazer debates e tal, mas vamos colocar esse jovem para produzir. Nós pensamos em fanzines e pensamos em pequenos filmes, né? Já que eles hoje costumam filmar com celular, né? É super comum eles fazerem isso. Então nós pensamos em que esses estudantes do ensino médio pudessem estar produzindo pequenos produtos, né? Da ordem da comunicação, que pudessem estar transitando nesse mundo escolar, com a própria linguagem dele, né? Eu acho que a questão da linguagem jovem, conforme diria Paulo Freire, educação é comunicação, né? A linguagem jovem é um tópico importante no projeto, né? A segunda questão era o próprio IEP, né? E o Maria do Carmo, que era a outra escola, também de formação de professores, que nós buscávamos atingir. Então nós buscamos 2 escolas que tinha esse elemento de formação de professores. O IEP em particular porque é uma escola histórica, né? É a escola clássica de formação de professores do início do século XX, tem um histórico importantíssimo por trás dela, né? Que é pouco resgatado dentro da própria João Pessoa, enfim. Então esse corte da formação de professores era também um corte importante, né? É lógico que, por serem escolas de formação de professores, elas têm classes de séries iniciais. Então o IEPinho, por exemplo, as atividades que foram feitas com as crianças, o fantoche, as brincadeiras, foram coisas importantes também, porque embora não fosse o foco principal do projeto, ele era um derivado, já que você estava trabalhando com públicos jovens de formação de professores. E a última questão, que é a principal delas, né, que eu deixei na minha ordem de fala aqui por último, que é a Lei 10.639. Hoje 11.645, né? Foi substituída. Que é a lei que fala, que colocou a obrigatoriedade, né, da educação das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, essa obrigatoriedade, a princípio, para 3 áreas disciplinares, que é a área de língua portuguesa, literatura principalmente, história, que é a área de onde eu venho, né, minha formação inicial, e artes plásticas, né, educação artística. Então essas 3 áreas, é lógico que você não pode considerar que essa questão da discussão da africanidade, das nossas heranças, da cultura africana que permeia a nossa cultura brasileira, paraibana, carioca, local também, municipal, permeia tudo, né? Ela nunca foi visibilizada com clareza pela educação escolar. E essa foi a intencionalidade da lei, que já está aí na praça, já tem 10 anos, e segundo avaliações, né, dos fóruns pertinentes a nível da MEC e outras entidades, como o CEPIR, por exemplo, os impactos da lei ainda são muito modestos, né? Ainda estão muito aquém. E isso é o estado das coisas no Brasil, né? Pensando que a LDB já está aí desde 96, o impacto dela é muito aquém do esperado, e ela já está colocada aí há um bom tempo, né? É lógico que a Lei 10.639 tem um impacto ainda muito pequeno
faça o que a gente desejaria que ela tivesse. Enfim, então a ideia do projeto era um pouco essa e as atividades foram então desenvolvidas nesse sentido. Enfatizo aqui a questão dos produtos, né, comunicacionais, se é que a gente pode dizer assim, o fanzine e os pequenos vídeos, que para nós eram os instrumentos, eram novos materiais didáticos, né? A formação, a constituição de novos materiais didáticos, com uma linguagem jovem, que possa de fato transitar no meio escolar, fazendo com que ele se torne um pouco mais produtivo, ao contrário do que ele costuma demonstrar ser. Obrigada.